Boa noite, senhoritas e senhores. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao módulo 2 do capítulo 4, onde vai falar sobre as escolas dos chamados filósofos pré-socráticos, né? Na aula passada eu falei desse contexto histórico-filosófico, aonde nasce a filosofia. Como nasce é uma coisa que vocês também já estão cientes. E agora nós vamos falar dos primeiros filósofos, sabendo que eles estão em busca dessa cosmologia, de saber como todas as coisas apareceram através do chamado arqué, que é o elemento primordial. Então aparecem as primeiras escolas, que é chamada Escola de Mileto. Por quê? Porque o primeiro é Tales, depois vem Anaximandro e depois Anaxímenes. E tudo coisa que vocês já viram, tem muito tempo, né? Claro. Mas de qualquer forma, eu acho que vocês vão se lembrar, conforme a gente for tratando do assunto, vocês acabam se lembrando. Filósofo, ele é considerado como Tales de Mileto, ele é considerado como o primeiro filósofo, relembrando que quem usou a palavra primeira vez, filosofia e filósofo, foi Pitágoras. Quem é o mais conhecido é Sócrates, que virou o pai da filosofia, e o primeiro filósofo, então, Tales de Mileto, tá? E ele viveu entre 624 a 558 a.C., ele foi engenheiro, astrônomo, político e ainda conta-se que ele foi um grande comerciante, tá? Só que vocês estão vendo que ele é de 624 e 558 a.C., tá? Então os relatos, os estudos que se tem deixado deles, esses historiadores, antropólogos, filósofos, que contam. O livro de vocês, ele coloca, obviamente, de maneira mais resumida, porque pressupõe que já tem um conhecimento a respeito, principalmente desses filósofos, também conhecidos como filósofos da natureza. E, claro, para desenvolver qualquer teoria no âmbito de um cara que tem toda um currículo como o dele, é um cara que vai à pesquisa. Você imagina, com toda a dificuldade de pesquisa e colocar uma teoria hoje, com toda a facilidade que nós temos de informações aí às nossas mãos, você imagina numa época dessa para o cara chegar a um elemento, para ele dizer que o elemento tal é que foi originário, a partir dele que se originou todas as coisas. Então, dá para entender que é muito interessante, né? Os estudos dele. Segundo eles, os estudiosos dizem que ele deu uma boa, viajando muito e observando todas as coisas, é que ele chegou a determinada conclusão com bastante experimento. Uma das coisas que o reforçou muito foi quando ele foi ao Egito e ele percebeu o Nilo. E aí, para vocês que estudaram história antiga, vocês sabem qual é a relação que o Nilo tem com o Egito e a importância, principalmente com as cheias, com os vazantes que tinham e dali como as coisas nasciam. No caso de vocês aqui, o que o livro relata, aí com todas, antes de entrar no livro, né? Ele acaba chegando a dizer que a água é a arqué que teria originado todas as coisas. Ele falava assim: em tudo, portanto, haveria água, de modo que ela seria o elemento originário. E mais, pela presença maior ou menor de água,
ocorreriam as transformações. Tales escolhe a água como elemento primordial porque tudo que tem vida é úmido. Além disso, segundo a tradição mítica dada pelo poeta Hesíodo, o mundo teria surgido a partir dos primeiros deuses que se uniram e formaram elementos como as montanhas e os oceanos. Entre a mitologia e Tales, no entanto, já há uma grande diferença: a necessidade deste último de buscar os princípios por vias racionais. E mais, há uma observação da realidade e a procura por um princípio inteligível, que unifica a explicação para a variação dos fenômenos. E é isso que é considerado para eles como atitude filosófica. E aí, uma água, nos seus estados, é que vai falar o que o autor coloca que deve ter. Desculpem. Então, em menos quantidade ou mais quantidade, você pode então ver a água em seus 3 estados: líquido, sólido e gasoso. E nisso, então, é com essas mudanças é que se formariam todas as coisas. Não deixa de ser interessante, como eu falei para vocês quando vocês estudaram isso comigo há muitos e muitos anos, né, gente? Porque vocês viram isso aí no 7º ano, não foi? Eu pelo menos acho que foi no 7º ano que vocês viram. E aí, então, aparece Anaximandro, que também de Mileto, ele é de 610 e 547 a.C. Ele é sucessor de Tales e principalmente na direção da escola de Mileto. Ele vai dizer então que ele não podia colocar um elemento como a água, mas que para ele seria o chamado ápeiron. O que seria isso? É um princípio de negação, que é o ápeiron do grego. A é esse prefixo de negação e peras significa limite, ou seja, é algo indefinido e ilimitado. Então, o autor coloca que alguma coisa sem limite, porque segundo ele não acreditava que poderia como ter condições de limitar um elemento como a água. Para ele, então, era o ápeiron, algo indefinido e indeterminado. E aqui ele ainda coloca mais: indivisível também, que era presente em todas as coisas. De acordo com Anaximandro, as coisas se movimentariam, mas o ápeiron permaneceria o mesmo. O movimento pode ser visto como injustiça, isto é, a ocorrência de um conflito de opostos e o predomínio de um contrário sobre o outro. Além dessa injustiça, haveria também outra lei que faria todas as coisas voltarem para a unidade última, ou seja, para o ápeiron, onde não há predomínio dos contrários uns sobre os outros, com esse princípio chamado de ilimitado. Então não tem como, toda essa conversa aí é para dizer dessa capacidade que tem desse elemento, segundo ele, é de ser indefinido e ilimitado. Não tem como, porque isso aí só se resume nessa palavra, que é ilimitado. Não tem como limitar que ele seria de uma forma ou ele seria de outra, tá? E ele termina assim: temos uma primeira elaboração de uma visão dualista de realidade, que depois, posteriormente, isso caracterizaria boa parte da filosofia grega antiga. Então, esses homens, esses primeiros, eles foram de grande relevância mesmo, tá? Foi de grande relevância para o desdobramento da filosofia grega. E aí, então, vem Anaxímenes, que é de 585 a 528. Ele vai acreditar
em algo muito mais sutil. Era discípulo de Anaximandro e ele acaba acrescentando então duas outras características ao conceito de seu mestre. Então, para ele, o verdadeiro princípio da natureza seria o ar, ou seja, a respiração. E aí, então, vai ser aquele fato que eu falei para vocês, tanto da condensação quanto da rarefação. E aí lembra que eu falei para vocês a respeito de como põe para você ver a mão, sopra com a boca fechada e vê o ar é frio ou quente, sopra com a boca aberta para você ver é quente ou frio. E daí então você entende rarefação e condensação. Ele vai utilizar muito isso, não que na época ele tenha feito isso. Eu estou falando para vocês só para vocês entenderem como que é, porque dependendo da quantidade de ar, forma-se determinada coisa, dependendo de menos, formam outra coisa. Olha aqui, Anaxímenes relata o modo concreto da formação das coisas. Ou seja, além de designar qual a substância primordial, apresenta também como a explicação de como, a partir de tal substância, se originariam todas as coisas, as outras coisas do mundo. Que é o que eu acabei de dizer, pela rarefação e pela condensação do ar. Quando o ar é rarefeito, ele se transforma em fogo, porque você pode ver que ele é quente. Quando o ar é condensado, ele se transforma em água. Assim, a variação das coisas no mundo se dá de acordo com a densidade do elemento primordial, o ar presente em todas as coisas. Por isso que tem autores que vão dizer que é um elemento mais sutil, porque ele tem a capacidade de ir em todos os lugares e de estar em todos os lugares. E se você olhar pelas três teorias dessa escola de Mileto, tanto a de Tales como a água, tanto a de Anaximandro, o Ápeiron, e Anaxímenes, o ar, e cada qual com, vamos supor, a água em seus três estados. Essa característica de Anaximandro, dizendo esse ilimitado, da própria palavra em si, que não dá para limitar, é também muito interessante, e o ar, nós sabemos. Voltando em Tales, se você olhar quanto que nós temos de água no nosso organismo e o que a água é capaz de trazer e quanto tempo que a gente pode viver sem água, é muito interessante hoje. E o ar também. Pensa nessa capacidade que o ar tem. Quanto tempo ficaríamos sem a respiração? E através do ar, da maneira com que ele fala, da sua rarefação e condensação. Então, são caras que foram gênios, né? Em tentar buscar um elemento ou alguma coisa que pudesse trazer uma informação tão válida que a partir disso as outras escolas virão e muda toda a perspectiva. Até Sócrates que muda todo a maneira de querer estudar, porque a partir de Sócrates vai aí para o ser humano, né? Eles vão abandonar essa questão da arqué, tá? Então até a live. Um abraço a todos.